Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que comenta o que muda e o que mais precisa mudar na luta social do país com a anulação das condenações do companheiro Lula. Fabiola Latino, da direção do Sindicato dos Urbanitários do DF e integrante do Coletivo Nacional dos Eletricitários, fala sobre a luta contra a privatização da Eletrobras. E o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, fala pra gente sobre a situação na América Latina, como a prisão dos golpistas na Bolívia e a regulamentação do cultivo e utilização da cannabis no México. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast tratando da aprovação pela Câmara dos Deputados da chamada PEC 186. Um brutal ataque e uma brutal medida de ajuste fiscal que usou a proposta de auxílio emergencial como chantagem para ser aprovada. Sobre esse assunto, a gente começa escutando um trecho do discurso da companheira Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que falou essa semana na tribuna da Câmara dos Deputados. Na verdade, essa PEC mostra que o governo tem lado, que o governo escolheu quem é que vai pagar a conta da crise, que o governo escolheu que vai barrar a carreira, vai impedir reajuste da enfermeira que está arriscando sua vida, do coveiro que está enterrando esses milhares de corpos, dos policiais que estão ajudando a garantir as medidas sanitárias, que, aliás, Bolsonaro mente quando diz que os defende, e todos os projetos sobre taxar grandes fortunas enquanto isso seguem parados. É preciso denunciar o absurdo que é que o governo se proponha a retomar o auxílio emergencial com valores tão baixos. Talvez Bolsonaro, dos seus banquetes coletivos, ele não esteja entendendo que comer ficou mais caro. Talvez Bolsonaro, dos seus passeios de jet ski, de lancha, ele não esteja entendendo que a gasolina ficou mais cara. Talvez Bolsonaro, visitando a mansão de 6 milhões do seu filho Flávio Bolsonaro, que ninguém sabe como ele vai pagar, não esteja entendendo que os despejos aumentaram. Presidente, o custo de vida aumentou. Comer ficou mais caro. Como é possível, então, que esse governo fale de abaixar o auxílio emergencial? Pois é, como bem resumido aí pela Natália, o governo Bolsonaro escolheu aumentar o preço que os trabalhadores e as trabalhadoras já estão pagando por essa crise. Pagando com mortes, com fome, com sede, com desemprego. O auxílio emergencial ele foi fundamental para que em 2020 as medidas de isolamento social que Bolsonaro combateu pudessem ser implementadas pelos governos locais e efetivadas pela população. Ou pelo menos para que mais gente tentasse. Porque, como nós sabemos, a grande maioria da classe trabalhadora brasileira foi impedida de tentar fazer qualquer tipo de medida de isolamento social pelas políticas do governo Bolsonaro. O crescimento brutal no número de óbitos e a piora na crise sanitária nesse começo de 2021 está diretamente ligada ao fim do auxílio, além, é claro, do negacionismo de Bolsonaro. Hoje, dia 12 de março, foi o terceiro dia consecutivo em que o país registrou mais de 2.000 mortes. Essa é a segunda semana em que mais de 10 mil pessoas morrem pela Covid-19 aqui no Brasil. É um verdadeiro genocídio. Uma política de morte deliberada, resultado da negação da vacina, da política de desemprego estrutural e do desmonte das políticas e direitos sociais. E a resposta da direita, de toda ela, a direita bolsonarista e inclusive aquela que finge ser democrática, é a mesma. É isso que significou a aprovação da PEC 186, com congelamento de salário, com o fim da política de valorização do salário mínimo e com gatilhos que impõem uma política de teto de gastos para estados e municípios, inviabilizando no curto prazo
o funcionamento de diversos serviços. De tal forma, companheiros e companheiros, que rapidamente a situação se agrava e a direita age para agravá-la. Seus diversos setores estão fazendo um cálculo político e estão avançando com a política ultra-neoliberal. E a questão é, como fica a resistência? Ora, sobre esse assunto, essa semana nos trouxe um fato novo, a anulação das condenações do companheiro Lula. E é sobre esse assunto que a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar. Ô Walter, então, Lula finalmente inocentado. O que muda? E, principalmente, o que é que precisa mudar agora na luta social do país? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Patrick, quem previu as manifestações de junho de 2013? Quem previu a facada no Bolsonaro? Quem previu a decisão do ministro Edson Fachin? Pois é, a decisão do ministro Edson Fachin provocou uma reviravolta no país. Porque, por obra e graça monocrática, ele devolveu os direitos do presidente Lula. Logo ele, um dos lavajatistas do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão que beneficia a principal vítima da Operação Lava Jato. E vejam, ele tomou essa decisão não principalmente por conta dos conchavos e embargos auriculares. Ele tomou essa decisão não principalmente por conta das pressões políticas e de massa feitas por nós. Ele tomou essa decisão, ao que tudo indica, principalmente por conta das disputas entre eles. E cá entre nós, isso não é nem paradoxal, nem inexplicável. É uma decorrência desse caos em que o país está metido. Nesses momentos de crise imensa, como a gente está vivendo no Brasil, nada funciona normalmente. Faz tempo, aliás, que as coisas não funcionam normalmente. Se estivessem funcionando normalmente, o Moro não teria sido juiz dos casos em que Lula foi condenado. Nós vivemos tempos de exceção. A crise gera o caos e o caos gera esse tipo de reviravolta. E o detalhe é que tudo indica que a crise vai piorar e muito. E, portanto, o caos e as reviravoltas vão continuar por aí. E por isso mesmo é melhor ficar de guarda alta, pois do mesmo jeito que neste momento nós estamos sendo beneficiados por uma decisão surpreendente, também logo ali a gente pode vir a ser prejudicados por um desdobramento inesperado. Aliás, o ministro Marco Aurélio, que não é um dos lavajatistas do Supremo Tribunal Federal, disse publicamente hoje que vai lutar para que o plenário do Supremo Tribunal Federal reverta a decisão monocrática do ministro Fachin. E nessa mesma linha dos desdobramentos inesperados que possam vir contra nós, vamos ficar espertos. Se o grande trunfo da esquerda brasileira nesse momento é o Lula, se a extrema-direita sabe disso, e se essa direita é extrema e perigosa, como todos nós sabemos que é, então, máximo cuidado com a segurança e com a saúde do companheiro Lula. De toda maneira, qual é a razão de fundo do conflito político entre os ministros do Supremo? E entre uma parte deles e a Operação Lava Jato, e entre uma parte deles e o governo Bolsonaro? Uma das razões de fundo desse conflito é que o grupo da Lava Jato e, de outro lado, a extrema-direita bolsonarista operam não apenas para eliminar o Lula e a esquerda, mas também operam para eliminar os seus adversários dentro das elites e dentro do próprio sistema judiciário. As famosas gravações que vieram à luz nos últimos dias revelam coisas do arco da velha. Aquele facínora Daniel Silveira, na declaração que ele deu ao vivo e em cores, fala um pequeno pedaço, revela um pequeno pedaço do jogo de chantagens que está em curso. E esse conflito entre as quadrilhas do lado de lá não terminou, ele vai se aprofundar. Quanto mais crise, mais caos, mais conflito. Mas agora tem um fato novo. Por conta desse conflito, devolveram os direitos políticos a Lula. E isso coloca todas as forças do golpismo diante de um dilema. Se eles continuarem brigando entre eles,
eles podem estar pavimentando o caminho para que a esquerda, o PT e Lula, voltem à presidência. Para impedir isso, quais são as alternativas que eles têm? Número 1, darem mais um golpe. Número 2, se unirem em torno de Bolsonaro. Número 3, viabilizarem uma candidatura competitiva da direita não bolsonarista. Número 4, convencer o PT a embarcar numa união nacional. Eu vou começar por esse último ponto. Tem muita gente, inclusive dentro do PT e dentro da esquerda, fazendo força para que aconteça essa solução mágica, uma união nacional. Esse é o sentido profundo da nota divulgada pelo Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, que comemora a liberdade do Lula, mas alerta para os riscos da polarização. Esse é o sentido também da movimentação do Ciro Gomes. Claro que ele é um desastrado, um boquirroto, para ser gentil. Mas a linha política dele é de tentar juntar todo mundo, esquerda, centro-direita, mas claro, com a bota de coronel em cima do pescoço do PT. Esse é o sentido também do movimento de várias lideranças do próprio partido, que adoram fazer lives e mandar cartas privadas ou semipúblicas para lideranças da direita. E esse é o sentido até mesmo daquele fio de tweet do Rodrigo Maia, que compara Bolsonaro e Lula e diz que o Lula é superior em tudo. O Rodrigo Maia é meio malandro, né? Ele esqueceu de falar que ele agora acha o Lula superior ao Bolsonaro, mas em 2018 ele votou no Bolsonaro e sentou em cima de mais de 61 pedidos de impeachment. De toda maneira, é difícil sair a União Nacional. Porque eles querem uma União Nacional em que o PT entra com a sua submissão. E nós não vamos fazer isso. Nós não vamos aceitar isso. Segunda possibilidade deles é a candidatura de direita não bolsonarista, direita gourmet, que seja competitiva, mas está difícil. Se o Baleia tivesse sido eleito presidente da Câmara dos Deputados, provavelmente essa candidatura estaria aí com todo vapor. Podia ser o Dória, podia ser o Luciano Huck, podia ser outro nome. Mas como o Baleia perdeu, esse setor da direita está numa baita confusão, repensando o que fazer. Há uma terceira alternativa, é apoiar Bolsonaro. É difícil, porque o conflito entre eles está muito agudo. Mas o Bolsonaro conta a seu favor, primeiro com o fato de que todas as pesquisas continuam mostrando que ele detém um núcleo duro de apoio que pode levá-lo ao segundo turno. E ele conta com o fato também de que a eleição é em 2022. E o que parece impossível agora pode se tornar possível amanhã. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que trabalhar para derrubar o Bolsonaro agora. Nós não podemos perder de novo a oportunidade, como nós perdemos no início de 2020. Claro, isso é muito fácil de falar e é muito difícil de fazer. Mas é, antes de mais nada, o certo a fazer. Porque nós não podemos nos comportar diante de um governo genocida que já tem na sua conta mais de 260 mil mortos, quase 40 milhões de desempregados, a destruição da economia nacional, a submissão do país. Nós não podemos nos comportar frente ao governo desse tipo como um governo que tem direito líquido e certo de ficar mais 18 meses governando o país e matando mais gente, destruindo mais coisas, empregando mais pessoas. É preciso não repetir o erro que nós cometemos no início de 2020. É preciso lutar aqui e agora para interromper imediatamente esse governo genocida. E ao fazer isso, a gente vai estar mostrando para o país onde que está o centro político dos nossos problemas. O nosso problema é a pandemia, mas a causa da pandemia, matar tanta gente, é o governo. Nosso problema é o desemprego, mas a causa do desemprego atingir tanta gente é o governo. Nosso problema, e assim vai. Esse é o centro tático. Lutar aqui e agora para interromper o governo Bolsonaro. Se a gente conseguir fazer isso, maravilha. Se não conseguir, acumulamos força na luta justa. Voltando ao ponto onde eu estava lá atrás, eu falei de algumas alternativas. E eu queria falar de uma delas, a quarta. Golpe dentro do golpe dentro do golpe. Vários militares da reserva deram declarações duríssimas contra a decisão do Fachin. E há várias maneiras de dar um golpe. Uma delas eu já citei, é atentando contra a vida e a saúde do presidente Lula. Outra, que seria uma reviravolta genial, seria uma parte dos militares afastarem o Bolsonaro, imputando a ele a responsabilidade que é da cúpula das Forças Armadas. Vamos lembrar, aliás, que o ministro da Saúde é um general da ativa.
Uma outra possibilidade é a decretação de estado de sítio, usando como pretexto a própria pandemia. O que eles vão fazer, nós não sabemos. Mas ninguém aqui tem a dúvida que desde o dia 8 de março, os comandantes militares pensam nisso, discutem isso todo santo dia. Contra todas essas operações que a direita tem na manga ou já tem em curso, golpe dentro do golpe, apoiar Bolsonaro, achar uma candidatura competitiva da direita gourmet, empurrar o PT para uma operação de união nacional, contra tudo isso, no fundo, a gente só tem um antídoto real: organização e mobilização popular. E nesse sentido, a entrevista dada no dia 10 de março pelo companheiro Lula foi muito importante, porque reanimou a tropa. Mas é preciso ir além disso. É preciso colocar essa tropa em movimento para ampliar a pressão pela saída imediata do Bolsonaro, para chegar na eleição presidencial em outro patamar e para lutar por vacina, auxílio emergencial e emprego aqui e agora. Claro que, mantidas as atuais circunstâncias, a nossa força na disputa contra Bolsonaro se elevou muito com o retorno de Lula em plenas condições e direitos à disputa política. Não basta falar da animação que tomou conta do nosso povo. É só ver a perplexidade que tomou conta do lado de lá. Na Globo, na comitiva presidencial andando de máscaras, as reações do mercado, e por aí vai. Mas, pessoal, não tem nada dado, não tem passeio, não tem jogo jogado. A gente tem que colocar o bloco na rua, seguir firme na oposição dura e radical contra o governo Bolsonaro. Temos que organizar, mobilizar, comunicar, ampliar ao máximo a nossa conexão com o povo trabalhador para que essa desgraceira em que o país está enfiado seja revertida o quanto antes. Lula livre, Lula lá. E é isso, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. Gente, uma outra pauta que o conjunto da direita está fazendo avançar é a privatização das empresas públicas. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora a companheira Fabiola Latino. Ela é do Sindicato dos Urbanitários do DF e também é integrante do Coletivo Nacional dos Eletricitários. E fala pra gente sobre a luta contra a privatização da Eletrobras. Sou Fabiola Latino, dirigente sindical do Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal e um dos membros do Coletivo Nacional dos Eletricitários. Sou trabalhadora da Eletrobras Eletronorte desde 2007 e desde 2017 a gente vem lutando contra a privatização do sistema Eletrobras. Enquanto Coletivo Nacional dos Eletricitários, nós acreditamos e percebemos a função social que a Eletrobras tem. Não apenas a função social na manutenção de hospitais, aeroportos, postos de saúde, outras estruturas nos estados e municípios onde a empresa tem a sua área de atuação, mas também um papel social a partir do momento em que a Eletrobras, pelo seu tamanho, é uma empresa que, de certa forma, dita, regula a tarifa de energia dentro daquilo que é possível. E por que dentro daquilo que é possível? Porque a tarifa de energia é uma composição estabelecida pela agência reguladora ANEEL, na qual tem uma parcela da geração da energia elétrica, que é o que o sistema Eletrobras faz. Nós geramos energia elétrica, seja ela hidrelétrica, da água, termoelétrica, da queima do óleo diesel ou do gás, eólica, solar, nuclear, Nós temos todas essas formas de geração de energia elétrica dentro do sistema Eletrobras. Tem uma parcela que vem da transmissão de energia elétrica, que são essas grandes linhas que cortam o país de norte a sul, que consegue levar a energia do Pará até São Paulo, de Itaipu, ali na fronteira com o Paraguai, até o Nordeste.
né, do Nordeste para o Mato Grosso, e assim as linhas de transmissão elas operam de forma interligada. Tem uma parcela que é de encargos setoriais. Esses encargos antes ficavam sob responsabilidade da Eletrobras, né? E na primeira tentativa de privatização no governo Temer, eles foram retirados, né, da atribuição da Eletrobras. Então hoje nós não temos controle sobre os encargos setoriais que estão sendo cobrados. Tem uma parcela que é dos impostos, tanto os impostos federais quanto os impostos estaduais. Tem uma parcela que é da própria distribuição de energia. A distribuição de energia é aquela empresa no seu estado, é como dizer a Neoenergia no Rio Grande do Norte, é como dizer a SEB em Brasília, a CELPA no Pará, a Light no Rio de Janeiro, né? A Celesc em Santa Catarina. Cada estado tem a sua distribuidora de energia. E os investimentos feitos por essas distribuidoras, elas voltam, né? Elas são colocadas na tarifa de energia mediante revisões tarifárias junto à ANEEL. Nesse sentido, considerando que o projeto, a medida provisória 1031, também apelidada de medida provisória do apagão, traz, né, como uma proposta a descotização dos empreendimentos do sistema Eletrobras, significa dizer o quê? Significa dizer que aqueles empreendimentos que já foram pagos, já foram amortizados, realmente já foram pagos pela população ao longo do seu período de concessão de 30 anos, não serão cobrados pelo custo da operação e manutenção, mas continuará sendo cobrado, né, dentro de uma ótica realmente de mercado. Com isso, é sabido pelo governo que está fazendo essa proposta e por entidades privadas que fizeram alguns estudos ainda na época do projeto do governo Temer, que a tarifa de energia ela pode subir. Segundo a ANEEL, em 2017, esse aumento na conta de energia chegaria a 17%. Então, o próprio governo assume que há um aumento na conta de energia. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fizeram cálculos na casa de bilhões, né, como uma das consequências da descotização. E isso tanto é verdade que o próprio governo coloca no seu projeto que parte do recurso arrecadado com esse processo de capitalização da Eletrobras, porque não se chama mais privatização, agora é uma capitalização, será usado para mitigar, né, minimizar os efeitos do aumento da conta de energia. Então, um projeto que já traz no seu bojo um prejuízo para a população, ele não pode ser bom. O aumento da tarifa de energia, a piora no serviço que está associada, né, aos processos de privatização no setor elétrico, não só no Brasil, mas também de maneira, assim, quando a gente vê as experiências internacionais, vai trazer para a população um impacto muito negativo. Isso sem considerar as barragens que ficam sob os cuidados da Eletrobras, algo em torno de 47 barragens em todo o Brasil, né, que são cuidadas por uma empresa estatal. E a gente viu o que aconteceu com Brumadinho e Mariana, os desastres da Vale. O governo promete para vários estados, principalmente para o Nordeste, para o estado de Minas Gerais e para a região Norte, recursos para a recuperação das bacias hidrográficas e complementação de rede em modicidade tarifária. Mas o próprio governo não diz como isso vai acontecer, diz que vai ser uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central, é uma empresa privada, vai ser como foi o Instituto Renova em Minas Gerais, que recebeu recurso, mas a população atingida nunca recebeu, né, o reparo dos desastres socioambiental que foi ocorrido naquelas regiões, né? Não se considera que essas empresas do sistema Eletrobras
faziam programas socioambientais de alta monta e que somente para justificar essa privatização é que hoje não se faz mais. A Eletrobras é uma empresa que tem dinheiro em caixa, né? Nós temos os 12, 14 bilhões, se não me falta memória, em caixa. Nós temos plena capacidade de investimento, um quadro altamente qualificado. O que falta é uma decisão de gestão dizendo: Eletrobras, vá, faça. Né? Isso foi proibido pela atual gestão para justificar o processo de capitalização. Então, por todos esses motivos e muitos mais que nem cabem nesse momento, nós dizemos não à MP do apagão, porque essa energia é a energia do povo brasileiro. Valeu, Fabiola. Obrigado, companheira. E vamos escutar agora, pessoal, o companheiro Daniel Valença. Como muitos de vocês já sabem, o Daniel é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte e fala para a gente sobre os mais recentes acontecimentos aqui na América Latina e nos países da região. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na Bolívia tivemos muitas novidades essa semana. Foi preso o almirante Flávio Arce, que era comandante da Armada Boliviana e chefe do Estado-Maior na época do golpe de Estado e dos massacres promovidos pela ditadura de Hernán Inháñez, que contabilizaram ao redor de 40 vítimas da violência policial e militar. Por outro lado, tem ordem de prisão para o ex-chefe das Forças Armadas, William Kalimann, também o ex-comandante da polícia, Yuri Calderón, e também Sérgio Orellana, que foi chefe das Forças Armadas da Bolívia, mas que se encontra foragido desde novembro. Bom, para além deste avanço contra as lideranças militares e policiais responsáveis pelo golpe de Estado, mas também pelos massacres que aconteceram em Cochabamba e em El Alto, tivemos agora, há poucos minutos atrás, a notícia de que a ex-ditadora Hernán Inháñez tem contra si um mandado de prisão. Não apenas ela, mas vários dos seus ministros, como Arturo Murillo, que ficou conhecido como a mão de ferro da ditadura golpista boliviana, que durou ao redor de um ano. E por falar em golpe, Patrick, no Equador, o candidato derrotado, Yacu Pérez, tuitou: Simón Espinosa, membro da Comissão Anticorrupção, destaca que os militares das Forças Armadas devem intervir nas urnas para garantir transparência nas eleições e assim evitar o retorno do correísmo, ou seja, a vitória do Andrés Arauz, que é da UNES, que é do grupo do Rafael Correa. Em um momento posterior, dada a má repercussão do seu Twitter, o mesmo Yacu Pérez escreveu: esclareço que em nenhum momento estou pedindo intervenção militar que afete a democracia no Equador. Meu pedido é para que a força pública garanta que as urnas se mantenham intactas, até abrir e apontar a transparência do processo. Como já avisei, Patrick, algumas vezes, a eleição do Equador se resolverá em 11 de abril. Por enquanto, deverão disputar o segundo turno o Andrés Arauz, do grupo do Rafael Correa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o Guilherme Lasso, o banqueiro, e o Yacu Pérez está até agora tentando provar uma fraude no primeiro turno e assim passar para o segundo turno, mas a todo tempo também flerta com um apoio ao Lasso contra o correísmo no segundo turno. Outro aspecto interessante, Patrick, de trazer aqui para o podcast, é que no México, nessa quarta-feira, foi aprovado na Câmara de Deputados a regulamentação do cultivo, da produção, do consumo, da distribuição e industrialização da maconha. O projeto teve o apoio de 316 parlamentares, 129 deputados foram contra a proposta e ele tem também o apoio do presidente López Obrador.
É bom lembrarmos, Patrick, que o México tem um problema endêmico, né, com a questão do tráfico de drogas e com a violência, né? Pela nova regulamentação, quaisquer pessoas com mais de 18 anos poderão possuir 28 gramas de maconha, bem como 6 ou 8 plantas em sua casa. E no Paraguai, Patrick, estamos assistindo a uma série de sublevações populares que já duram ao redor de uma semana e que exigem a derrubada do governo do Mário Abdo e do seu vice-presidente. Caso isso aconteça de acordo com a Constituição, se realizam novas eleições em 90 dias, mas por enquanto ainda não estão dadas as condições concretas, mas a crise segue se aprofundando. A cada ato em que há mais repressão ou a cada momento que o governo troca algum de seus ministros, como o da saúde, a pressão popular cresce para dizer em bom tom que, na verdade, se exige a derrubada do conjunto do governo. Queria só destacar, Patrick, que pelo que tem chegado a gente, se tratam de atos que surgiram do cansaço da população. A população disse basta quanto à convivência com as mortes provocadas pela Covid, a piora nas condições de vida, o desemprego, a corrupção, enfim, todos os males que, por exemplo, estamos tendo aqui no Brasil. Então, provavelmente, os atos que lá estão acontecendo não têm uma liderança específica, mas, ao contrário, se referem, antes de mais nada, a um momento em que a população disse já basta. Se olharmos para o Paraguai, a gente pode, então, refletir que é possível, sim, que em algum momento a população brasileira diga já basta para Bolsonaro, Mourão, Pazuello, o conjunto de seu governo. O importante é que nós, que compomos os setores democrático, populares e socialistas, não deixemos de dizer todos os dias que, para salvar vidas, o primeiro caminho é derrubar esse governo. Por fim, Patrick, como no último áudio para o podcast, semana passada, eu fiz uma sugestão do filme que está disponível no YouTube, A Revolução Não Será Televisionada, sobre a tentativa de golpe contra Hugo Chávez em 2002, queria também, em referência a essa semana, fazer uma outra sugestão aqui, que é as pessoas conhecerem um canal internacional chamado Ailesvá. AHI espaço LES espaço VA. Tem uma nova edição de hoje, sensacional, em que a companheira que conduz o canal aborda o lawfare contra Lula e as consequências para a América Latina. Eu recomendo acompanhá-lo e especialmente assistir a este episódio de hoje. É isso, Patrick. Forte abraço. Voltamos em outro momento. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Boa recomendação essa sua, viu? Inclusive, vou aproveitar para também recomendar aos nossos ouvintes a aula de encerramento do curso Mao, Xun e Deng, sobre a vida e obra de Mao Tse-tung, Xu Enlai e do Deng Xiaoping, que vai acontecer amanhã. A aula vai ser dada pela professora Dilma Rousseff. Para conferir, acesse as redes sociais da ELAP, Escola Latino-Americana de História e Política. E aproveito também para informar do início do curso sobre a questão militar no Brasil, também pela ELAP. Esse curso começa no próximo dia 15 de março, sob a coordenação de José Genuíno. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, disponível todas as segundas e sextas-feiras. Um programa construído por militantes do PT, espalhados por todo o país. Saudações petistas e até mais.